Sempre que o mundo enfrenta uma crise de proporções que ultrapassam locais, uma crise mundial ou de ameaça a uma grande parte do globo terrestre, há um movimento em busca por uma segurança coletiva. Acordos e tratados são buscados para que o planeta e as nações consigam enfrentar as crises de modo um tanto uniforme e sobreviver. Nesses períodos, a gente inclusive consegue ouvir certos líderes internacionais repetindo certos temas. Busca por solidariedade, criação de redes de ajuda, união para fazer frente à crise. Nós estamos ou pertencemos a uma vila mundial que tem um propósito comum, que é o de garantir segurança. Precisamos ter uma visão do mundo como uma comunidade mundial, um sistema global. Precisamos fazer avançar o multilateralismo, tem sido uma palavra muito usada ultimamente. Garantir que todos os países sigam as mesmas regras. Precisamos de um cooperativismo mundial, atender e obedecer a leis internacionais para que tenhamos paz mundial. Precisamos de um desenvolvimento sustentável. Esta é outra expressão que tem sido carregada por muitos líderes mundiais, que possa abranger todo o planeta. Precisamos rejeitar abordagens localizadas, particulares, e partir para uma abordagem globalizada, pois só assim nós poderemos enfrentar as crises e desenvolver valores de paz, de igualdade e de justiça. Porque juntos nós podemos fazer do mundo um lugar melhor para todos. Repeti aqui, de modo um tanto solto, vários dos temas e das falas de líderes mundiais. Em nada, em nenhum desses discursos, pelo menos do que eu tenho acompanhado, se menciona Deus e sua palavra. Em nenhum deles. Nenhum deles faz nem sequer menção a um Criador, seja ele qual for, ao fato de sermos criaturas dependentes de um Criador e mantidos por Ele. A ênfase é que se nós nos unirmos, se desenvolvermos estratégias em comum, juntos, nós poderemos fazer do mundo um lugar melhor para todos. Será isto verdade? Será este o caminho? O que será que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Então nós vamos ver hoje à noite, em Isaías, capítulo 18, versos 1 a 7. Isaías, capítulo 18, versos 1 a 7. Em Isaías 18, versos 1 a 7, a gente lê assim: Ai da terra, onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai. Porque assim me disse o Senhor:
olhando da minha morada, estarei calmo, como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível, de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Vamos orar. Senhor, nós confessamos a nossa dependência de Ti para compreendermos, explicarmos, amarmos e obedecermos a Tua palavra. Assiste-nos por Tua graça. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A busca por uma segurança através da cooperação coletiva, através da união entre as nações e os povos, será o caminho para a humanidade? Para responder a essa pergunta, eu quero fazer 3 destaques nesse texto. O primeiro deles é que a busca pela segurança através da cooperação coletiva não é algo novo. Não é algo deste século, não é algo das crises, por exemplo, do século passado, com a crise da bomba atômica, da Guerra Fria, ou das 2 grandes guerras mundiais. Nem tampouco algo que surgiu por causa dos problemas climáticos no planeta, nem ainda por causa do coronavírus, que tem atingido quase que todas as nações do mundo. Não. A busca por segurança e paz através da cooperação coletiva já se fazia desde o tempo da Torre de Babel, em manter todos juntos, para que assim a humanidade pudesse fazer frente aos perigos e ter um tempo de segurança e paz. E isso também é ensinado ou ilustrado, ou que não é algo novo, é ensinado e ilustrado neste capítulo. E eu quero demonstrar isso, primeiro situando você no contexto literário e histórico do capítulo. O livro de Isaías contém as profecias do profeta Isaías, profecias que ele declarou em mais de 50 anos de ministério ali em Jerusalém para o povo de Judá. Quando concluiu o seu ministério profético, ele então reuniu os seus discípulos, reuniu as profecias que ele havia feito, organizou-as no livro como nós temos hoje. Posteriormente, isso muito tempo depois, este livro foi dividido em capítulos e versículos, como a gente então tem em nossas versões atualmente. Isaías organizou o seu livro dando destaque ao tema de que Deus é supremo, o Deus das Escrituras, o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel é o supremo, é o poder supremo. É o supremo ser acima de tudo e de todos. Aquele que está entronizado num alto e sublime trono. Esta foi sua visão de chamada, visão de vocação e que dominou toda a sua vida e todo o seu ministério. E já que esse é o Deus supremo, o povo dele, o povo deste Deus, deve confiar única e exclusivamente nele, não deve confiar em nenhum outro projeto, em nenhum outro plano, em nenhum outro poder,
a não ser no próprio Deus. E é isso que ele procura desenvolver quando organizou o seu livro. Nesta seção do livro, que vai dos capítulos 13 até o capítulo 23, ele ajuntou os juízos de Deus, os juízos anunciados de Deus, as sentenças de Deus contra as nações, contra diversas nações. E o propósito foi exatamente dizer isso para os seus leitores. Deus há de julgar as nações do mundo. E se Deus vai julgar as nações do mundo, por mais poderosas que elas sejam, por mais que elas sejam potências mundiais, nós não podemos confiar nelas, porque elas estão debaixo do juízo de Deus e elas vão receber o juízo de Deus. E então ele profere suas sentenças contra a Babilônia, contra a Filístia, contra Moabe, contra Damasco e Efraim. E nesta sentença de Damasco e Efraim, ele inclui duas poesias que são poesias de lamento e ameaça. Estas poesias de lamento e ameaça começam com um ai. O ai era uma forma literária utilizada tanto no Antigo como no Novo Testamento para expressar um lamento sobre alguém ou uma ameaça para alguém. O primeiro ai nós abordamos hoje pela manhã, no capítulo 17, versos 12 a 14, que apresenta uma estratégia do inimigo de Deus, uma estratégia daqueles que estão contra o povo de Deus, a estratégia da intimidação, a estratégia de causar pânico, de causar ansiedade, de causar medo, de paralisar e desanimar através do pânico e do medo. Essa é uma estratégia. A segunda, o segundo ai, agora no capítulo 18, apresenta uma outra estratégia. A estratégia da cooptação, da atração, da associação, do atrair para uma cooperação, para uma união, e assim poder enfrentar um inimigo comum. A estratégia de confiar numa cooperação internacional. A estratégia de confiar nos poderes internacionais, nos poderes do mundo unidos para um propósito comum, para então garantir paz e segurança ao mundo. O contexto histórico nesse momento, como eu tenho reafirmado várias vezes ali no Oriente Médio daquela época, era da Assíria, um povo que ficava a leste de Jerusalém e de Judá, estava ressurgindo como potência mundial, ameaçando todas as nações. Então era a grande potência, o grande império, o grande bicho-papão que ameaçava todas as outras nações. No outro extremo, mais a sul e oeste, estava a Etiópia, que não corresponde à Etiópia moderna, o país Etiópia que é chamado hoje, se refere ao que hoje seria o Sudão ou a Núbia. Em torno do ano 700, um pouco antes, 715, essa Etiópia, que também era chamada de Alto Egito, que ficava mais para o interior do Egito, teve um rei que se tornou poderoso, avançou e conquistou o restante do Egito, o que nos livros de história daquele tempo é chamado de Baixo Egito, o Egito que ficava ali mais perto do mar Mediterrâneo. Então, ele avançou e ele conquistou e uniu todo o Egito, fundando inclusive a 25ª dinastia. O pessoal que estuda e que conhece história pode pesquisar isso, ele fundou a 25ª dinastia ali do Império Egípcio. E ao fazer esse avanço, evidentemente que ele não quer ficar só com o Egito, ele quer avançar. E normalmente, a partir do Egito, avançava-se para onde? Exatamente para a Palestina, exatamente para Canaã, para as terras onde estava Judá, Israel, a Filístia, Moabe e Harã ou Damasco. Ele tinha que avançar para ali.
Mas ele percebe que ele tem um inimigo muito poderoso fazendo frente para ele, que é exatamente a Assíria. Então, qual é a estratégia dele? Vamos montar uma coalização universal, ou mundial, nesse lugar aqui. Vamos montar uma coligação de vários países para juntos nós vencermos a Assíria. A ameaça que nós temos em comum é o Império Assírio, que está avançando, que está derrubando as capitais dos outros governos, está tomando outras nações. E quanto mais a Assíria avançava, mais forte ela ficava. Por quê? Porque a partir do momento que ela avançava para um determinado país e conquistava aquele país, ela tinha um inimigo a menos, ela tinha fronteiras a mais que tornavam mais distante para chegar ao centro do seu poder, que era a cidade de Nínive, e ela incorporava os soldados daquela nação que ela conquistava ao seu exército, os soldados e as armas. Então, cada vez mais o seu exército ficava poderoso, porque ela ia avançando. Então, era interesse desse rei da Etiópia de barrar isso aí. E ele enviou uma embaixada, enviou embaixadores, emissários lá para Jerusalém, exatamente com uma proposta de fazermos uma coligação. Vamos nos unir, essas nações aí de Canaã, Damasco, Efraim, Judá, Jerusalém, Filístia, Moabe, vamos nos juntar, e eu aqui também prometo apoiar vocês, e vamos derrubar a Assíria. Essa sempre era uma tentação para o povo de Deus. Você lendo o livro de Isaías, você já viu no capítulo 7, que essa foi uma tentação deles fazerem uma aliança com Damasco e Samaria. E que o profeta condenou, disse, não, a nossa segurança não está nas alianças com as nações. A nossa segurança está na confiança em Deus. Sem fé, vocês não vão perseverar. Essa é uma frase destacada no capítulo 7. Sem uma fé firme, vocês não ficam de pé. Vocês não permanecem. É preciso confiança em Deus e não confiar em acordos internacionais. Agora, novamente, vem uma tentação de novo, né? Agora de uma nação poderosa, de uma nação que tinha conquistado o Egito, que era também uma ameaça. É disso que o profeta Isaías está tratando aqui. É contra esta nação que ele dirige o seu ai, a sua ameaça, a sua lamentação. E ele chama esta nação de terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, isto é, o zunido de muitas asas unindo. Por quê? Porque tanto a Etiópia de então como o Egito eram banhados pelo rio Nilo e por vários canais deste rio. E nos vales destes rios havia muitos insetos, tanto moscas como outros insetos e até gafanhotos. E qualquer viajante que passasse por ali não esqueceria o barulho, o zunido dos insetos batendo suas asas. Então a terra se tornou conhecida como uma terra, então, o batido ou zunido de asas de muitos insetos. Uma terra também que está além dos rios da Etiópia. Em nossas versões foi traduzido Etiópia, mas literalmente a palavra é Cuxi, que designa exatamente essa região sul e leste do Egito, que inclui hoje a Núbia, o Sudão e só um pedaço da moderna Etiópia. Além de se dirigir à Etiópia, essa nação, mas a utilizar a Etiópia em sua profecia, Isaías está mostrando que o domínio de Deus vai às extremidades da terra. Porque uma das maneiras de se descrever o mundo conhecido de então,
as fronteiras do mundo que o Oriente Próximo conhecia era da Índia a leste até a Etiópia a oeste. Lá em Ester, capítulo 1, verso 1, falando do reinado de Artaxerxes, diz isso: ele dominou todo o mundo, da Índia até a Etiópia. Era como se a Etiópia marcasse um limite, o limite do lado sul-oeste em relação a Jerusalém, a Judá, que era a terra de Isaías. Então é como se Isaías, com isso aqui, está se referindo às nações mais distantes, ao domínio de Deus sobre todas as nações, ao direito que a palavra de Deus tem de ser a instrução de Deus, a lei de Deus a todas as nações, incluindo as nações mais distantes. Então, esta nação, Etiópia, envia mensageiros, embaixadores, por mar em navios de papiro, navios feitos de junco. Por que isso? Porque esses navios eram mais leves, eram barcos mais leves, menores, mais leves, já que eram feitos de juncos, e mais velozes. Num tempo de ameaça internacional, em que a Assíria estava invadindo tudo e que havia espiões aqui e acolá, uma viagem feita em barcos pequenos e mais velozes teria a possibilidade de escapar dos espiões assírios e passar despercebida. Então, a Etiópia está enviando mensageiros, emissários, embaixadores para Jerusalém. Com que propósito? Exatamente, propor uma coligação, propor uma união. Vamos fazer frente a esse inimigo. Vamos juntos vencer a Assíria. Vamos juntos barrar o avanço da Assíria. A nossa crise hoje, os embaixadores então da Etiópia diriam lá em Jerusalém, a nossa crise hoje é a Assíria, é o avanço da Assíria. E se nós nos unirmos, nós poderemos barrar esse avanço. Se nós nos unirmos, nós poderemos vencer esta crise. Então, esse não é um caminho novo. Essa não é uma estratégia nova. Sempre que uma ameaça surge, sempre que uma crise de amplitude mundial nasce, as nações tentam esta possibilidade. Depois da Primeira Guerra, teve a Liga das Nações. Depois da Segunda Guerra, a ONU. E várias outras organizações mundiais. Todas elas cheias de bons propósitos, cheias de boas intenções. E não estamos aqui para julgar as boas intenções daqueles que criaram estas organizações, tentando plantar a paz e a segurança no mundo. Mas tem conseguido? Só é acompanhar os jornais, não é verdade? Só é acompanhar as crises. De fato, aqui nós não estamos contra nações, se unir com nações e ter projetos comuns. Não. O que o profeta está dizendo para o povo de Deus é: a nossa esperança não está nisso. A nossa esperança não está no mundo globalizado. A nossa esperança não está numa frente internacional comum. A nossa esperança não está em que as nações do mundo se unam com os mesmos propósitos. A nossa esperança não está em tratados de paz assinados por homens. A nossa esperança não está em estratégias de segurança dos governos. É isso que o profeta está dizendo. Nós não devemos e não podemos confiar nisso. Porque confiar nisso seria confiar no braço humano. Seria confiar nos recursos humanos. Seria confiar no potencial e na inteligência humana. E seria deixar de lado a confiança em Deus.
Esse é o problema. Esse é o problema. Toda vez que nós depositamos as nossas esperanças em governos, em estratégias humanas, para resolver o problema do mundo, para trazer paz, para trazer segurança, para trazer saúde, para trazer seja lá o que for, todas as vezes que nós depositarmos as nossas confianças em sistemas de governos, em governos humanos, nós estaremos cometendo idolatria. Nós estaremos atribuindo a homens e recursos humanos um poder que só Deus tem. Não é novo. Esse caminho já estava sendo proposto ao povo de Deus pelos etíopes. Mas o segundo destaque que eu quero fazer é que a busca pela segurança e paz através da cooperação coletiva não é aprovado por Deus. Isaías, então, você pode imaginar mais ou menos a cena dessa comissão da Etiópia chegando ali em Jerusalém, e Isaías toma conhecimento, evidentemente que a notícia deve ter se espalhado, chegou aí um pessoal, uns homens altos, esbeltos, de pele brunida, eles estão aí, eles falam uma língua diferente, eles vieram ver o rei. E Isaías já sabia do que se tratava. Então ele vai e ele manda que os mensageiros devem voltar com uma mensagem. Ele diz, vão mensageiros velozes, vão a uma nação de homens altos e de pele brunida. Vocês que vieram velozmente, navegando aí em barcos de papiro, vocês devem voltar para a nação de vocês, de homens altos. E naquele tempo a Etiópia era conhecida, era proverbial o fato dos homens, os etíopes, serem homens bem altos. E também, tanto eles como os egípcios tinham a prática de rapar a barba, rapar os pelos, né? Você lembra que José, quando estava preso no Egito, e que o faraó mandou chamá-lo, antes de ir para o faraó, ele teve que tirar a barba, fazer a barba. Esse não era o costume dos povos de Canaã, nem dos povos assírios, mas era o costume, então, dos egípcios, dos etíopes, e eles também eram pessoas de cor negra, de cor escura, então por isso que eles são chamados de pele brunida, isto é, de uma pele lisa e bem reluzente, uma pele luzidia. Então esse povo que se destaca por ser alto, por ser esbelto, por ser bonito, que chegou aí todo apresentado, que vem de uma nação poderosa e esmagadora, que vem de um povo temido, de um povo que desperta medo, essa é a ideia da palavra terrível, um povo que desperta medo aos de perto e aos de longe, a uma nação que também é poderosa, que também é esmagadora e que também é opressora. E essa nação chegou com uma proposta de coligação. Mas Isaías logo percebe, eles estão propondo a coligação porque eles precisam de amigos para enfrentar a Assíria. Mas assim que eles vencerem a Assíria, o que eles vão fazer? É por isso que a cooperação mundial não funciona. Enquanto ameaçados, as nações buscam auxílio, né? Então essa nação busca auxílio daquela para enfrentar aquela outra. Mas depois que elas vencem aquela outra, o que acontece com essas três nações? Elas continuam unidas? Cada uma que vai querer o quê? Dominar as outras. Esse é o ser humano. É isso que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. Depravação total do ser humano. É até assim em família, né? Se vem alguém de fora para brigar e tem dois irmãos, o que acontece com os dois irmãos? Eles se juntam e enfrentam lá o que veio de fora. Mas assim que o que veio de fora perdeu, apanhou e foi embora, e ficou alguma coisa para esses dois irmãos dividirem, o que acontece? E, mesmo eles sendo irmãos, é que eles brigam entre eles. É assim que nós somos.
É por isso, irmãos, que não pode haver esperança nos acordos humanos, esperança nos recursos humanos. Porque o coração do homem é pecador. O coração do homem é pecaminoso. Por medo, ele pode até se curvar por um momento. Quando se sente ameaçado, ele pode até fazer acordos de paz, até a ameaça passar. Depois, revela-se o que de fato ele é. Mas Isaías vai acrescentar que esta mensagem não seria apenas para os etíopes. Ele, no verso 3, ele diz: vós, todos os habitantes do mundo, todos que habitam no mundo, todos os moradores da terra, eu tenho uma mensagem para vocês. Quando a bandeira for levantada, vocês devem prestar atenção. Quando a trombeta for tocada, vocês devem escutar. E esta linguagem de hastear a bandeira, levantar a bandeira e tocar a trombeta, era a linguagem para falar de uma convocação em guerra. Então, quando estavam num campo de batalha, se a bandeira era levantada, significava que todos os batalhões, todos os soldados que pertenciam àquele país, àquele agrupamento, deveriam se reunir em torno daquela bandeira. E quando o chofar ou a trombeta era tocada, era também um sinal de se reunir e se preparar para entrar na batalha. Isaías está dizendo para os habitantes do mundo o seguinte: o problema assírio, o problema da crise assíria vai ser resolvido. Mas não no tempo, nem nos termos, nem nos modos humanos. Vai ser resolvido no tempo e nos termos de Deus. É Ele quem vai resolver. É Ele quem vai acabar com essa crise assíria. Então, ele está dizendo para as nações: prestem atenção aos sinais de Deus, ao que Deus vai fazer, a bandeira que Deus vai levantar, a trombeta que será tocada. Porque a Síria vai sim ser destruída, a Síria vai sim ser vencida, ser dominada. Mas não por causa de um acordo com os etíopes, nem por causa de uma coligação mundial, e sim por iniciativa divina. Deus tomando a frente, Deus agindo. Deus vai cuidar do destino das ameaças no tempo dele, sob as ordens dele. É Ele quem vai dizer o tempo da bandeira ser levantada, da trombeta ser tocada, isto é, da guerra que irá destruir a Assíria, iniciar e cumprir o seu propósito. Até lá, ele apenas observa e aguarda sossegado e tranquilo. E aí vem o verso 4, né? Isaías disse: eu tenho uma mensagem que foi de Deus. Foi o Senhor que me disse. O Senhor transmitiu esta mensagem para mim, que eu estarei sossegado e calmo, olhando lá da minha morada. Olhando lá da minha morada, eu estarei calmo, como o calor, como o ardor quieto do sol, como o calor brilhante do sol, ou como a nuvem do orvalho no calor da sega. Nós temos aqui duas imagens poéticas que Isaías utiliza para falar da reação de Deus. Enquanto os humanos estão correndo para lá e para cá, tentando fazer acordo daqui para ali, Deus já tinha dito: pode fazer à vontade, mas a coisa só vai se resolver quando eu agir. Quando eu mandar a bandeira se levantar ou quando eu mandar tocar a trombeta. É aí que vai se resolver. Até lá, eu vou estar aqui na minha morada. Eu vou estar aqui na minha casa, olhando, observando tudo. Talvez até sem ser percebido.
sem ser visto. E aí Isaías usa a imagem de um dia de verão para expressar essa serenidade de Deus, essa aparente imobilidade de Deus. Lá da sua morada, de forma sossegada, imperturbável, sereno, o Santo dos Santos, o Santo acima de tudo, melhor dizendo, aquele que é o Senhor dos exércitos, está observando, está olhando, calmo e imperturbável. E aí ele descreve com duas imagens. Imagine um dia de verão, em pleno meio-dia, você sai e olha para o sol ardente, brilhando. Há alguma coisa num dia de verão que possa perturbar o brilho daquele sol? Existe? Num dia de verão? Não. Está lá o sol, em pleno meio-dia, brilhando, como se nada o atingisse. Essa é a ideia da imagem. Deus diz, eu estarei como um sol, brilhando, olhando tudo, e sem nada para ameaçar o meu brilho, e sem nada para ameaçar o meu calor. Eu estarei dominando o céu. A segunda imagem são de nuvens, na época da colheita. Nuvens, não nuvens de inverno, nuvens de período também de verão. E se existe não sei as crianças de hoje, mas pelo menos no meu tempo, uma das coisas era, nesse período de calor, você se deitar e olhar as nuvens. E elas lá em cima, distantes, tão distantes, que nem era possível perceber que elas estavam se movendo. E a imagem é a mesma. De nuvens pequenas, lá em cima, inatingíveis, sem ser perturbadas por nada. Não são nuvens da época do inverno, não é disso que está tratando. Mas nuvens da época da colheita, da época do verão, que estão lá. E nada pode atingi-las, nada se coloca no seu caminho. Não há nem brisa que possa empurrá-las para lá ou para cá. A ideia que Isaías está comunicando é essa. Enquanto os seres humanos estão aqui, correndo para lá e para cá, arrancando os cabelos, como é que a gente vai enfrentar a crise? Como é que a gente vai fazer frente a isso e frente a aquilo? Deus está imperturbável no seu trono. Calmo e sossegado, esperando o tempo quando Ele vai agir. Isaías quer que os seus ouvintes e leitores confiem nesse Deus. Ao invés de confiar na movimentação humana, no barulho humano, nos movimentos humanos, nos acordos humanos, ele está dizendo, confiem nesse Deus, que tem um plano e que nada pode atrapalhar o plano dele. Ele está no alto da sua morada, olhando, inatingível como o sol brilhando ao meio-dia, ou como as pequenas nuvens de verão lá em cima, sem nada para bloqueá-las, sem nada para barrar o seu caminho. Esse é o nosso Deus. Isaías está dizendo, confiem nele. Não coloquem suas esperanças nos projetos humanos. Não coloquem suas esperanças nas associações humanas, mas coloquem sua esperança em Deus. Porque apesar de estar sossegado, Ele vai agir. Mas Ele vai agir no tempo certo. E essa é a ideia transmitida pela próxima imagem. Agora Ele muda. Não é mais uma imagem lá de um sol ou de nuvens, mas é a imagem de uma colheita, de uma vindima, de uma colheita de uvas. Ele vai dizer por quê, explicando então, porque Deus agora está calmo e tranquilo, como se estivesse indiferente, mas não está. É porque Ele tem um plano. E no tempo certo, antes da vindima,
antes da colheita, olhando ali para a plantação de uvas. A flor já nasceu e já caiu. As uvas verdes já surgiram e estão amadurecendo. E a ideia aqui é: a Assíria está se preparando para colher o que ela plantou. Ela avançou, ela conquistou, e agora ela espera colher os frutos. E ela já está bem perto de colher. O que ela plantou já nasceu, já cresceu, já deu flor, a flor já caiu, já se transformou em fruto, o fruto veio verde, já está amadurecendo. Ela está perto de começar a colheita. Mas, antes que ela comece a colheita, Deus vai agir. Deus vai intervir. Ele virá com a sua foice e podará os sarmentos, isto é, os ramos. Ele vai podar a vinha, vai podar os ramos, vai deixar ela toda cortada. Os assírios não vão desfrutar dos frutos que plantaram, que esperavam ansiosamente. Vão ficar com água na boca apenas. Porque antes de colherem, Deus vai agir, vai cortar tudo e vai deixar a vinha destruída para servir para as aves de rapina que vão devorar aqueles frutos maduros, ou para os animais que virão na época do inverno e acabarão com a vinha. A ideia desta imagem é que aquele grande império que estava dominando tudo, não precisava ser enfrentado por coligações humanas, porque Deus já tinha marcado o seu tempo. Poderia até parecer que ele estivesse indiferente, mas não estava. Ele tem o seu tempo, ele tem o seu plano. E no tempo marcado, ele faria uma intervenção para destruir tudo. Essa deve ser a nossa confiança. Não são os planos dos governos, sejam quais governos forem, de quais potências forem, que estão dirigindo este mundo. Esse mundo segue o plano de Deus. E as coisas vão acontecer dentro do tempo e do plano de Deus. Se existe um povo que em meio às crises deve manter serenidade, é o povo de Deus. Por quê? Porque a gente acredita que Deus está no controle, ou não acredita? Ou essa é só uma frase que a gente usa como chavão para se acalmar em alguns momentos? Ou a gente acredita mesmo que Deus está no controle? Que Deus tem o mundo em suas mãos? Que Deus está dirigindo a história? Que Ele tem um plano para este mundo? Acreditamos nisso mesmo? Então, se nós acreditamos, pode o governo ir para lá, ir para cá, aprovar isso, aprovar aquilo outro. Quem no final está dirigindo as coisas? Deus. Quem vai resolver os problemas? Deus. Então, se existe um povo que deve abandonar o pânico, seja pela intimidação, seja pela correria em buscar soluções aqui e acolá, em acreditar nisso e em acreditar naquilo, é o povo de Deus. Se existe um povo que não deve andar metido com fake news, seja de um lado ou seja de outro, porque disseram isso, porque anunciaram aquilo, e agora estão prometendo isso, e agora estão anunciando que vai, é o povo de Deus. Ou então vamos deixar de dizer que Deus está no controle. Temos que manter serenidade. A expectativa de que Deus vai agir.
Estamos num período difícil, é claro. Ninguém é tolo de dizer que não é. Temos perdido amigos. Pessoas que nós amamos têm partido. Sim. Mas isso é hora de ficar com medo, tremendo, com pânico, sem coragem para fazer nada? Não. É hora também de entrar em desespero e sair atrás de uma coisa, de outra, disso e daquilo, acreditando nessa conversa, naquela e naquela outra? Também não. É hora de mostrar que tipo de Deus a gente crê. Que tipo de Deus a gente tem. O Deus que até o seu tempo chegar, o tempo do seu plano chegar, ele não é atingido por nada. Se existe um governo que não corre risco de ser derrubado, se existe um governo que não corre risco de perder a eleição, é o governo de Deus. Pronto. Como o sol ao meio-dia no verão inatingível. Como as pequenas nuvens lá em cima. Assim está esse Deus. Mas no tempo certo, no tempo da vindima, no tempo da colheita, Ele vai agir. Ele vai fazer valer o seu plano. Então, o mundo só vai, e esse é o terceiro e último destaque, o mundo só vai atingir a segurança e a paz pela iniciativa de Deus. E é assim que o texto termina. O texto fala de naquele tempo. E eu sempre tenho explicado que as expressões naquele tempo, naquele dia, o dia do Senhor, se refere tanto ao cumprimento histórico na época, como aquele cumprimento histórico pressagia, prenuncia o cumprimento escatológico final. Então, quando a Assíria fosse vencida, os etíopes, aquele povo de homens altos, de pele lustrosa e bonita, aquele povo temido pelos de perto e pelo de longe, aquele povo de uma nação poderosa e esmagadora, aquele povo ia reconhecer que não foi a coligação, que não fora o poder deles, mas que Deus tinha feito isso. E eles mandariam um presente para Deus. Essa palavra presente aparece nesse sentido aqui, 3 vezes, nessa forma, no Antigo Testamento. As outras 2 são no livro de Salmos, 68:30 e 76:12. E sempre se referindo a um presente dado a um rei. Um presente que reconhece a autoridade de um rei, que manifesta a gratidão a um rei. E aqui, os etíopes iriam lá para Sião, lá para a casa de Deus, para a sede do governo de Deus na terra naquele período, e enviariam um presente a Deus. Mas ao mesmo tempo, esse texto pressagia um outro período, um período final, quando aí sim vai ter segurança e paz em toda a terra. Não porque as nações, por iniciativa própria, vão se unir. Não. Não porque as nações vão bolar um plano de globalização, uma estratégia para fazer frente às crises de modo comum. Não. A paz e a segurança vai surgir, porque o Rei prometido virá a este mundo e estabelecerá o seu reino nesse mundo. E naquele período, as nações de toda a terra irão adorar o Senhor em Sião. Irão prestar suas homenagens a Deus lá em Sião. Esta é a nossa esperança. Não vamos ser utópicos, não vamos ser ingênuos, não vamos cair em ilusões de que governo A, governo B, sistema A, sistema B, se os governos se unirem, se os governos se ajuntarem, que esse projeto de globalização ou aquele vai trazer paz e segurança à terra.
não vai. O que vai trazer paz e segurança à terra? A volta do Rei dos Reis, estabelecendo aqui o seu reino. Aí sim, nós teremos paz e segurança. E enquanto isso vivemos sofrendo os reveses deste mundo, sujeito às lutas, enfrentamentos e desafios que temos que enfrentar, sem nos intimidar, sem ficar paralisados pelo medo, pelo pânico e pela ansiedade, nem tampouco ficar desesperados acreditando em projetos humanos, mas confiando naquele que tem cuidado, está cuidando e continuará a cuidar de nós. E até que o seu plano, até que chegue o tempo de concretizar o seu plano, Ele continuará cuidando de nós. É dele que vem nossa segurança, é dele que vem nossa paz. Ele é o Senhor dos exércitos, o que está acima de tudo. Tanto o ai do capítulo 17, versos 12 a 14, como esse aqui, combatem o desespero e a desesperança. Devem trazer aos nossos corações calma e serenidade nas épocas das crises. Confiança nesse momento em que vivemos, em que as promessas são mais incertas, que as soluções muitas vezes são mais incertas do que nós gostaríamos que fosse. Ninguém pode garantir que isso vai acabar no mês que vem, ou daqui 2 meses, ora uns dizem uma coisa, ora outros dizem outras. Mas para nós, acreditamos que há um Deus que está no controle. Ele está cuidando da saúde, da economia, da política e de tudo. E a nossa confiança deve estar nele. No tempo certo, na hora certa, Ele vai agir. Ele vai estabilizar as coisas. Mas ainda haverá outras crises, de modo que paz e segurança perfeita, só quando o Messias voltar e estabelecer o seu reino aqui. Até lá, caminhamos confiando no Senhor dos Exércitos, naquele que tem um plano e na hora certa vai executar o seu plano. Amém.